Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. La violence en Haïti, en ces derniers mois, atteint son paroxysme. Tous les jours, il y a des cas d'assassinat, de viol, de vol. Mais surtout, l'année 2021 représente une page sombre. On a eu vraiment des violences entre gangs à un niveau jamais atteint. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse, un nouveau séisme en 2021 qui a fait 2500 morts, et soit une deuxième en une décennie, et un système sanitaire au bord de l'effondrement et une insécurité alimentaire dramatique. Assassinatos, violações, roubos, todos os dias é assim no Haiti. Todos os dias. A irmã Marjorie Boursicot é uma missionária salesiana, está neste país das Caraíbas, e ela esteve recentemente em França numa iniciativa da Fundação AIS e descreveu um país à beira do colapso. Toda esta violência de que ela nos fala atinge também a Igreja. No sábado, no dia 11 de março, um sacerdote foi raptado. Umas semanas antes, outro padre tinha sido também apanhado por um dos muitos gangues que têm tomado conta das ruas das principais cidades do Haiti. Esse padre, por sorte e com alguma audácia, conseguiu mesmo fugir, conseguiu escapar dos seus raptores. Em junho do ano passado, uma outra religiosa, neste caso uma irmã italiana, conhecida como o Anjo das Crianças de Rua, foi mesmo assassinada num assalto. No Haiti, que vai ser um dos países em destaque no programa de hoje, vamos encontrar uma igreja solidária, pobre entre os pobres, mas também corajosa e que é por isso um exemplo para todo o mundo. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos contar, como já é habitual, com a presença da Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão a ver-nos neste momento e que nos acompanham. Mas não vai ser o único tema. Aliás, hoje vamos falar aqui de um amigo muito especial, o Papa Francisco. É que no dia 13 assinalou-se o 10º aniversário da sua eleição. Foram até agora 10 anos. 10 anos muito intensos, 10 anos cheios de história e de histórias, e nós vamos querer lembrar precisamente algumas delas. Principalmente vamos querer falar do Papa de um Papa que ao longo destes 10 anos se mostrou de facto tão próximo, tão cúmplice mesmo da Fundação AIS. Quase podemos dizer que Francisco foi um de nós, pois fez erguer bem alto a sua voz na defesa dos cristãos perseguidos, denunciando a Igreja que sofre, defendendo a liberdade religiosa como uma liberdade essencial no mundo. Mas, para já, vamos ao primeiro país, à primeira notícia, e vamos até Moçambique. Desta vez, não por causa de algum ataque armado, terrorista, na região norte do país, em Cabo Delgado, mas sim por causa da passagem pela região centro de Moçambique, principalmente nos dias 11 a 13, de um ciclone com uma enorme capacidade destrutiva. A província da Zambésia foi uma das mais afetadas, com particular incidência na diocese de Quelimane. O bispo de Quelimane fez chegar, entretanto, várias mensagens à Fundação AIS, e podemos dizer, Catarina, que se viveram mesmo horas de terror. Sim, Paulo, é verdade. Foram de facto horas de terror, especialmente na madrugada de domingo, dia 12 de março, e isso foi testemunhado então pelo Dom Hilário Massinga, que é o bispo de Quelimane, que enviou, como disse, diversas mensagens para a Fundação AIS, descrevendo uma situação de caos e toda a impotência de quem nada pode fazer perante tanta chuva e tanto vento e a força de tudo isto, não é? Destas forças da natureza. Os dados são ainda provisórios, mas o ciclone Freddy provocou um enorme rastro de destruição, com pelo menos 160 mortos, 50 mil deslocados e mais de 350 mil pessoas afetadas em Moçambique. O bispo de Quelimane, numa das zonas, portanto, mais atingidas
pelas chuvas e ventos fortes, descreve ao telefone com a Fundação AIS um cenário de facto dramático, com pessoas a morrer de fome, mas também de cólera e de malária. Só na Diocese são mais de 100 mil pessoas afetadas. Por isso, diz-nos, neste momento, a urgência é mesmo a alimentação. A urgência é a alimentação, porque o nosso povo está em maus lençóis. Podemos dizer, Dom Hilário, que dessas cerca de 100 mil pessoas afetadas pelo ciclone Freddy que referiu, as pessoas estão a passar fome? Estão a passar fome. Estão mesmo a passar fome. Portanto, estamos a falar de uma situação dramática. Temos um problema adicional que é a cólera. É um problema adicional que é a cólera. As águas misturaram-se de tal maneira que não temos sanidade aqui. E há gente a morrer. Há pessoas a morrer já também por causa da cólera e há fome na sua diocese, e podemos dizer que as pessoas responsáveis não têm forma de acudir a tantas pessoas, é isso? É verdade que até agora não se ouve qualquer assim ajuda de impacto positivo, ainda não se ouve. Portanto, as autoridades não estão no terreno a ajudar concretamente as populações. Portanto, a Igreja está sozinha com as pessoas que estão a passar fome, mais de 100 mil pessoas, e já há casos de cólera também. Este é o retrato que Dom Hilário nos está a fazer, é isto? O que digo é, não estou a falar assim dos responsáveis, digamos, que velam pelos desastres naturais ou pelo governo. Há um trabalho que estão a fazer, só que não se ouve, não se vê. Uhum. Então estamos a lutar por nossa conta naquilo que podemos e vamos avançando. Muito bem, muito bem. Portanto, estamos a falar, em síntese, de uma situação dramática, que é preciso que o mundo tenha noção disso, porque se estas populações não forem acudidas a tempo, estaremos a falar de uma catástrofe. É isso? É verdade. É isso que estamos a dizer. É isso. Já temos aqui algum bairro onde as mortes são diárias. E não só de uma pessoa, mas seja 12 pessoas. E isso preocupa-nos. Estamos a escutar Dom Hilário Massinga, bispo de Quelimane, num alerta para que o mundo olhe para Moçambique e vá em socorro das populações afetadas pelo ciclone Freddy. Uma das consequências do mau tempo foi a destruição dos telhados de praticamente todas as casas, mas também de muitas habitações. Sim, Paulo, de facto a passagem deste ciclone foi devastadora e só agora se começa de facto a perceber a real dimensão da tragédia, das consequências desta chuva e deste vento tão forte que atingiu esta zona de Moçambique. Portanto, o rastro de destruição é imenso, como diz. Portanto, todas as paróquias e igrejas foram atingidas, todas elas sofreram danos e a própria Casa Episcopal, que é certamente uma das casas mais sólidas da cidade, ficou também sem teto. Quando falámos com Dom Hilário, ele referiu precisamente que o vento arrancou os telhados de todas as igrejas. Ou seja, agora em toda a diocese não haverá uma única igreja intacta e o bispo pede ajuda para a reabilitação destes edifícios. Então, a todas as nossas igrejas, todas as nossas casas, residências, juntamente com aquelas do povo, estão sem teto neste momento. Então, estamos muito atrapalhados com isso. Nós gostaríamos de ter apoio para a reabilitação das residências e das igrejas, que é vocação própria da EIS. O ciclone afetou essencialmente Quelimane, mas atingiu também outras regiões do país, outras dioceses, como foi o caso, por exemplo, também de Tete. O bispo Dom Diamantino Antunes estava ausente do país por motivos de saúde quando o ciclone atravessou a região. Apesar das inúmeras dificuldades nos contactos telefónicos, como se imagina, Dom Diamantino procurou acompanhar a par e passo a evolução do ciclone. A Fundação AIS conseguiu falar com ele e, na altura, a sua maior preocupação era, Catarina, a situação das populações que ficaram desalojadas. Sim, Paulo, porque o mau tempo destruiu colheitas, destruiu casas, destruiu armazéns, enfim, deixou as pessoas precisamente ou praticamente sem nada. E com as estradas cortadas, com
todos os espaços muito condicionados, o próprio abastecimento às populações também ficou em risco. Portanto, foi muito difícil também até de fazer face à distribuição de comida e de água potável, e muitos locais tiveram de se transformar em centros provisórios de acolhimento. A passagem por Moçambique de fenómenos meteorológicos extremos, como é agora com o ciclone Freddy, que ocorriam normalmente com 6 ou 7 anos de intervalo, são agora cada vez mais frequentes, dadas as mudanças climáticas que se estão a verificar. É verdade, ainda em janeiro do ano passado, a tempestade tropical Ana atingiu o centro e o norte de Moçambique, causando na altura cerca de 2 dezenas de mortos e milhares de pessoas que ficaram afetadas. Há 2 anos foi a vez do ciclone Eloise e anteriormente, entre 2018 e 2019, houve 2 poderosos ciclones, o Idai e o Kenneth, que também deixaram profundos rastros de destruição neste país. Como dissemos, apesar de ter estado ausente do país, Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, acompanhou a par e passo tudo o que estava a passar, não só na sua diocese, mas também, muito particularmente, em Climane, a região mais afetada pelo ciclone Freddy. E também ao telefone, com a Fundação AIS, o bispo explicou que, de facto, a passagem de uma tempestade tropical com estas características vem pôr em evidência as enormes fragilidades de Moçambique ao nível das infraestruturas, das construções, mas também em áreas essenciais como a saúde ou a educação. O país, diz Dom Diamantino, fica de rastos sempre que algo assim acontece. Uma tempestade como esta, e sobretudo as enxurradas, colocam o país de rastros, né? As infraestruturas, pontes, estradas cortadas e todo o sistema rede elétrica e telefónica é muito frágil, né? Muito frágil, não aguenta. E depois também não há alternativas, porque as estradas são aquelas ali, né? E o país fica dividido a 2, a metade, basta uma ponte de Tabar na Estrada Nacional que liga o sul ao norte, para o país ficar partido em 2, né? E também as infraestruturas, além dos prejuízos das famílias, né? Pronto, que querendo ou não querendo, já são construções muito frágeis, muito pobres, muito provisórias, mas o problema é mais nas infraestruturas da saúde, da educação, que revela também uma qualidade de construção muito frágil, não é? Que é a primeira ventania, voam telhados inteiros, caem paredes. De Moçambique, onde as populações sofrem por causa das calamidades naturais, mas também por causa dos ataques terroristas, vamos agora até a Europa, vamos até França, onde têm vindo a ocorrer também alguns sinais preocupantes de desrespeito pelos lugares de culto. Desde janeiro deste ano, cidades francesas, mas principalmente Paris, a capital de França, foram alvo de vandalização. O sentimento de insegurança levou mesmo a que 2 religiosas beneditinas decidissem abandonar a paróquia onde viviam, isto na cidade de Nantes. E estão agora no leste do país, numa zona mais rural. Já lá iremos. Para já, importa, Catarina, referir quantos incidentes é que ocorreram em França nas últimas semanas. Bom, Paulo, haverá certamente mais incidentes, porque muitos destes incidentes acabam por não serem denunciados às autoridades, mas podemos dizer que só na cidade de Paris e só desde fevereiro foram registados pelo menos 6 casos de vandalização de igrejas católicas. 6 casos de vandalização de igrejas católicas na cidade de Paris apenas desde fevereiro. Que igrejas foram essas? Bom, foram as igrejas de Santo Eustáquio, de São Martinho de Orly, de Nossa Senhora de Loreto e de Santo Agostinho, de São Francisco Xavier e de São Vicente.
Mas, Paulo, se nós recuarmos um pouco no tempo e apenas um mês, até janeiro deste ano, já teremos então de referir outras situações ainda mais graves, como, por exemplo, a tentativa de incêndio do Santuário Nossa Senhora de Fátima, situado no 19º bairro de Paris, ou, por exemplo, também a Igreja de Saint-Martin-des-Champs. A crescente onda de insegurança que isto traduz levou mesmo a que um grupo de autarcas tenha apresentado no município da capital francesa algumas propostas para a proteção dos edifícios religiosos. Que propostas são essas, Catarina? Bom, Paulo, as propostas que foram apresentadas às autoridades municipais passam, por exemplo, pela vigilância dos edifícios, quer pela Polícia Municipal, quer pela Polícia Nacional, e há também uma proposta de utilização de câmaras de vigilância nas igrejas. E não são só os ataques em templos que merecem um sinal de alerta. Na cidade de Nantes, o sentimento de insegurança foi de tal ordem que duas religiosas beneditinas decidiram mesmo deixar a missão onde estavam e vão agora para uma zona mais calma no interior do país. O que é que se passa? O que é que se passou com esta história, Catarina? Sim, de facto, estas duas religiosas, as irmãs Marianne e a Agathe, da Fraternidade Benetina Apostólica, estavam numa missão na paróquia de Santa Cruz, no bairro de Bouffé, na cidade de Nantes, e decidiram, de facto, mudar e justificaram essa sua decisão precisamente com a insegurança que se estava a viver naquela zona. Sintomático, de facto. Estamos a referir alguns dos incidentes ocorridos em igrejas em França desde o início do ano. Mas sempre que se fala em ataques a igrejas neste país, vem-nos logo à memória o assassinato brutal do padre Jacques Hamel em 26 de julho de 2016, em Saint-Étienne-de-Rouvry. Hamel tinha 86 anos de idade e foi o primeiro sacerdote católico a ser morto na Europa por militantes jihadistas do Daesh, o grupo terrorista Estado Islâmico. Logo depois do seu brutal assassinato, ele foi degolado em plena igreja. Logo depois teve início o processo de beatificação deste homem que todos falavam como sendo humilde, simples, dedicado e que viveu a sua fé até ao fim, até ao sacrifício da própria vida, como o próprio Papa Francisco fez questão de assinalar poucas semanas depois, numa celebração em Roma, na casa de Santa Marta, isto na presença de familiares e amigos do sacerdote. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, è stato assassinato come se fosse un criminale. Un martire. E i martiri sono beati, Dobbiamo pregarlo, che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. Foi o Papa Francisco a recordar a vida e o martírio do padre Jacques Hamel. Foi em 2016. Na altura, o Papa ocupava a cadeira de Pedro há apenas 3 anos. O tempo passou e agora, no dia 13 de março, assinalou-se o 10º aniversário da eleição de Mário Bergoglio como Santo Padre. Há muitas maneiras, de facto, de fazer, digamos assim, o balanço destes 10 anos de pontificado, mas para a Fundação AIS há uma forma que importa destacar. A proximidade de Francisco para com os cristãos perseguidos, para com a Igreja que sofre. E não é preciso recuar muito no tempo, Catarina, para termos um exemplo concreto disso, dessa proximidade.
Sim, de facto não, Paulo. Basta recuarmos até ao passado dia 8 de março, quando o Santo Padre então esteve com duas jovens nigerianas após a audiência geral. Portanto, foi um gesto duplamente simbólico por se tratar o Dia Internacional da Mulher e também por aquelas duas jovens serem cristãs e terem sido raptadas e estado em cativeiro às mãos de um dos mais tenebrosos grupos jihadistas da atualidade, o Boko Haram. A presença no Vaticano de Mariam Joseph, de 19 anos de idade, e de Janada Marcos, de 22, foi uma iniciativa do secretariado italiano da Fundação AIS e inseriu-se nesta campanha global que está a decorrer, SOS Cristãos da Nigéria, que está a decorrer também aqui em Portugal, na Quaresma. Mas, voltando aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, importa dizer que a data foi, obviamente, assinalada pelo Presidente Executivo Internacional da Fundação AIS, que destacou, Catarina, de facto, a proximidade do Papa para com esta Igreja que sofre. Sim, foi uma declaração do nosso Presidente, o Thomas Angelman, em que sublinha de facto essa próxima e cheia de detalhes significativos, esta presença próxima e cheia de detalhes significativos de que do Papa para com a Fundação AIS, para com os cristãos perseguidos e para com esta Igreja que sofre no mundo. O encontro com as duas nigerianas, que recordamos mesmo agora, foi apenas um episódio desses muitos momentos de proximidade, cheios de significado do Papa Francisco com a Fundação AIS ao longo destes 10 anos. Quer recordar-nos alguns destes momentos que considera, Catarina, digamos assim, mais relevantes? Claro, com todo o prazer, Paulo. Portanto, em 2018, por exemplo, o Papa esteve com outra mulher, a Rebeca Bitrus, também outra vítima deste grupo da perseguição religiosa contra os cristãos na Nigéria, portanto, vítima também deste grupo Boko Haram. Mas ao longo destes 10 anos, Paulo, não podemos deixar de recordar também a história de outra mulher, a Asia Bibi, que foi uma das bandeiras da Fundação AIS e que o Papa nos ajudou sempre nesta batalha ao longo dos anos com este objetivo de obtermos a sua libertação. Asia Bibi, a mulher paquistanesa, mãe de 5 filhos, condenada à morte por blasfémia no Paquistão, portanto, em 2010, por ter bebido um copo de água de um poço e que mobilizou a Fundação AIS a nível internacional em diversas campanhas para a sua libertação, que só se verificaria 8 anos mais tarde. Essa questão da defesa da liberdade religiosa tem sido, de facto, um dos temas mais referenciados pelo Papa ao longo destes anos, mas, curiosamente, podemos dizer que um dos seus discursos mais significativos aconteceu agora, há muito poucas semanas, em janeiro. Sim, em janeiro foi quando o Papa Francisco lembrou, perante a audiência, ao corpo diplomático, que a comunidade cristã é a mais perseguida de todo o mundo. Na ocasião, o Santo Padre disse também que a defesa da liberdade religiosa está intimamente ligada com a defesa da paz e sublinhou que é preocupante haver hoje pessoas perseguidas apenas porque professam a sua fé publicamente. E o Papa, nesse discurso, lembrou até que em cada 7 cristãos no mundo, 1 é perseguido. A crueza destes números, desta estatística, de facto poderosa, fala por si. Vamos então recuperar agora o momento em que o Santo Padre coloca a questão da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos como tema principal do seu discurso perante os embaixadores acreditados na Santa Sé. Foi agora em janeiro. La pace esige anche che sia riconosciuta universalmente la libertà religiosa. È preoccupante che ci siano persone che vengano perseguitate solo perché professano pubblicamente la loro fede, e sono molti i paesi in cui la libertà religiosa è limitata. Circa 1/3 della popolazione mondiale vive in questa condizione. Insieme alla mancanza di libertà religiosa vi è anche la persecuzione per motivi religiosi. Non posso non menzionare come alcune statistiche dimostrano che un cristiano ogni 7 viene perseguitato. Foi o Papa a falar-nos da perseguição aos cristãos neste balanço dos 10 anos de pontificado que estamos a fazer. Há um outro momento que não podemos deixar de lembrar. Quando, Catarina,
o Papa abençoou um ícone de Nossa Senhora, isto foi, e também de 6.000 rosários para se rezar pela paz na Síria. O presidente internacional da Fundação AIS esteve ao lado do Papa nesse dia tão especial que foi a 15 de agosto de 2019 e a Catarina estava lá também no Vaticano. É verdade, Paulo, e foi inesquecível como não poderia deixar de ser. Portanto, este encontro com o Santo Padre e foi ainda mais memorável, Paulo, porque estávamos ali todos unidos com o mesmo propósito, de ajudar esta igreja que tem sofrido tanto, que é a igreja da Síria. Vamos rever esse momento cheio de significado para a história da Fundação AIS e também para a Síria, quando no dia 15 de agosto de 2019, o Papa Francisco, tendo a seu lado Thomas Hahn Geldern, que é o presidente executivo internacional da AIS, abençoou os 6.000 terços para as famílias cristãs da Síria. E agora vi chiedo de acompanhare. E agora eu lhes peço que acompanhem com a oração este gesto. Vou abençoar um grande número de rosários, de terços, destinados aos irmãos da Síria. Por iniciativa da Associação Ajuda a Igreja que Sofre, foram realizadas cerca de 6.000 coroas do terço. As irmãs carmelitas fizeram em Belém. E hoje, nesta grande festa de Maria, eu os abençoo. E depois serão distribuídos às comunidades católicas na Síria, como sinal da minha proximidade, especialmente para as famílias que perderam alguém por causa da guerra. A oração feita com fé tem poder. Continuemos a rezar o terço pela paz no Oriente Médio e no mundo inteiro. Foi o Papa Francisco nesse momento único, também para a história da Fundação AIS, a 15 de agosto de 2019. Nestes 10 anos de pontificado, de facto, poderíamos trazer aqui muitas histórias, poderíamos recordar muitas viagens, declarações, muitos momentos do Santo Padre, que tem sido um verdadeiro construtor da paz, do diálogo entre religiões, do desarmamento dos corações. Foram muitos momentos, mas atrevemos-nos a reduzir estes 10 anos a um simples minuto. Um minuto foi o tempo que bastou para lançarmos, em junho de 2016, uma das mais significativas campanhas da Fundação AIS. A campanha Seja a Misericórdia de Deus. Uma campanha que nasceu também de um desafio do Santo Padre à Fundação AIS, a tal ponto que o Papa fez questão de gravar mesmo uma mensagem e tem apenas um minuto. É um minuto precioso, diz quase tudo sobre nós, sobre a missão da Fundação AIS. Não tenham medo da misericórdia. A misericórdia é a carícia de Deus, disse o Papa, como vamos recordar já de seguida. Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheinrott, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. A misericórdia é a carícia de Deus, é algo que tem estado de facto bastante ausente da vida de todos os dias no Haiti. Este país das Caraíbas é um dos mais pobres do mundo e também um dos lugares mais perigosos. Ninguém escapa
à violência dos gangues armados, nem sequer a Igreja. Sinal disso, Catarina, houve agora mais um caso do rapto de um sacerdote. É verdade, Paulo. Foi o padre dos clérigos de São Viator que foi raptado no Haiti na manhã de sábado, dia 11, por homens armados encapuçados. Este rapto ocorreu apenas umas semanas depois de um outro sacerdote, o padre camaronês Antoine Christian Noah, ter conseguido escapar ileso dos raptores que o mantiveram em cativeiro durante 10 dias. Sim, este sacerdote claretiano, de 33 anos de idade, regressava ao Haiti, portanto, no dia 7 de fevereiro, depois de ter estado em retiro na República Dominicana, quando foi capturado. Portanto, só que, graças a Deus e graças também a uma fuga espetacular da casa onde estava em cativeiro, fez um furo, um buraco no teto e conseguiu fugir. Portanto, foi uma fuga bem sucedida, graças a Deus. No entanto, o padre Noah foi transferido para outro país por motivos de segurança, claro. Estes episódios vêm evidenciar o clima de enorme instabilidade e de insegurança que se vive no Haiti. Ainda no ano passado foi assassinada uma religiosa italiana, a irmã Marjorie Boursicot, que escutámos, aliás, como a irmã Marjorie Boursicot, que escutámos logo no arranque do programa, denunciou em janeiro numa iniciativa da Fundação AIS de França. A sua atenção, pois, para as palavras desta irmã Marjorie Boursicot sobre o Haiti. La violence en Haïti, en ces derniers mois, atteint son paroxysme. Tous les jours, il y a des cas d'assassinat, de viol, de vol. Mais surtout, l'année 2021 représente une page sombre. On a eu vraiment des violences entre gangs à un niveau jamais atteint. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse, un nouveau séisme en 2021 qui a fait 2500 morts, et soit une deuxième en une décennie. Et un système sanitaire au bord de l'effondrement et une insécurité alimentaire dramatique. Et actuellement, le nord et le sud sont séparés de la capitale. Et donc, il y a beaucoup de difficultés en approvisionnement. Et donc, il y a la faim un peu de tous. Les gens ont beaucoup de difficultés. Même quand ils ont de l'argent, ils ne trouvent rien à acheter. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est victime, non, de cette situation. L'Église a eu des cas d'enlèvement. La sœur Luisa Del Orto qui a été assassinée. Et vraiment, c'est une sœur qui a tout donné pendant 20 ans au service des enfants pauvres dans une des banlieues de la capitale. Cette mort nous a tous choqués et la conférence des religieux avait fait sentir leur voix de protestation. Beaucoup de paroisses situées dans des zones de non-droit ont dû fermer leurs portes à cause des menaces des bandits. Dans certaines institutions religieuses, les bandits rentrent en toute quiétude pour tuer, kidnapper. Foi a irmã Marjorie Boursicot, em França, num encontro promovido pela Fundação AIS, a contar como de facto é difícil, muito difícil, a vida no Haiti, país que atravessa uma onda de violência muito grande e que está a afetar fortemente o trabalho da própria Igreja. E do Haiti, num salto enorme no globo, vamos agora até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. O Clarim, o semanário católico de Macau, entrevistou há dias o padre Joaquim Loyola Pereira, ele que é o atual secretário pessoal do cardeal Dom Filipe Neri Ferrão, o atual arcebispo de Goa e Damão, na Índia. Diz o padre Joaquim Loyola que o arcebispado de Goa e Damão, que está a assistir com muita atenção ao episódio da tentativa de demolição de uma capela em Damão, que data de há 400 anos. Para o padre Joaquim Loyola, este é mais um episódio de perseguição aos cristãos na Índia, uma vez que o movimento hindu se tem radicalizado nos últimos anos. Para os descendentes de portugueses, os portugueses que chegaram à Índia há mais de 400 anos, esta é uma situação que os entristece, uma vez que também pela religião, temem que o legado português se venha a perder de vez. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos
ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da Nigéria, a propósito de um grupo de senadores que estão a pressionar a administração Biden nos Estados Unidos para colocar o país de novo, a Nigéria, de novo em escrutínio por causa das questões relacionadas com a liberdade religiosa, e vamos saber como vai terminar a história de uma mulher cristã vítima do Boko Haram, que começámos a contar aqui na semana passada. E vamos, claro, retomar a conversa com o padre Lucas Perozzi, que está em Kiev, na Ucrânia, e que nos concedeu uma grande entrevista. Vale a pena ficar por aí, desse lado, para escutar tudo aquilo que temos para contar. Mas para já, vamos para um breve intervalo. Até já! Spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, we need divine protection, we need divine protection. Deceit and deception, rescue me, we need divine protection.
need divine protection. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Baito e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então para os Estados Unidos, mas com a Nigéria no pensamento. E porquê? Porque a administração Biden tem vindo a ser pressionada para designar a Nigéria como país de particular preocupação. É importante para a comunidade cristã, Catarina, que isto venha a acontecer, que venha a acontecer esta mudança de atitude da administração Biden para com a Nigéria? Sem dúvida, Paulo. É mesmo muito importante para que as autoridades locais possam, de facto, mudar de atitude e que possam olhar também para os cristãos de outra forma, não de uma maneira negligente e, por vezes, até criminosa, como o que têm feito até agora. Exatamente o que se fez para que a administração Biden possa vir, então, a mudar de estratégia. Bom, o que aconteceu, Paulo, é que foi um grupo de dirigentes, quer republicanos e democratas do Congresso dos Estados Unidos, portanto, avançaram com uma resolução no sentido de exortar o Departamento de Estado a colocar a Nigéria como um dos países que violam a liberdade religiosa. Além disso, está também a haver pressão no sentido da nomeação do enviado especial, que terá como responsabilidade monitorizar estas questões relacionadas com os direitos humanos neste país de África. Esta tomada de posição para que o governo dos Estados Unidos volte a considerar a Nigéria como um país de especial preocupação no que diz respeito às questões da liberdade religiosa e também da perseguição aos cristãos, leva-nos agora ao encontro do bispo auxiliar de Maiduguri. Nós já o escutámos aqui na semana passada. Ele contou-nos uma história dramática que aconteceu a uma mulher cristã. Que história é esta, Catarina? Bom, é a história de uma mulher, Maria Zira, mãe de 9 filhos, e é uma sobrevivente desta brutalidade do Boko Haram. Portanto, um dia a sua aldeia foi atacada, o marido e 4 dos seus filhos foram assassinados à sua frente, ela conseguiu fugir e o bispo foi, de facto, a primeira pessoa que ela encontrou depois de percorrer dezenas e dezenas de quilómetros pela floresta. Dom Johnny Bakeni contou-nos esta história. Na semana passada ele falou do ataque que esta mulher sofreu, do encontro que teve com ela e do trabalho de ajuda psicológica que começou logo a ser feito com o apoio da Diocese, pois ela estava completamente destroçada. Daqui a pouco vamos de novo ao encontro, pois o bispo auxiliar de Maiduguri vai agora contar-nos como esta história terminou. Será que esta mulher cristã, alguma vez irá conseguir perdoar aos terroristas que assassinaram o marido e os filhos? Já iremos saber isso. Para já, importa recuperar para os nossos telespectadores o essencial da campanha SOS Cristãos da Nigéria, que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e em todo o mundo nesta quaresma. Para já, Catarina, como é que está a correr esta campanha, esta iniciativa? Bom, Paulo, está a correr bem. Portanto, os nossos benfeitores, uma vez mais, estão, de facto, a mostrar que são profundamente solidários com estas situações, que estão muito atentos e que estão também preocupados com o sofrimento dos cristãos em várias partes do mundo, especialmente nestes países onde, de facto, há uma perseguição mais acentuada, como é agora o caso da Nigéria. Um dos objetivos da campanha SOS Cristãos da Nigéria é precisamente dar a conhecer ao mundo esta realidade, tantas vezes ignorada, da violência extrema contra as comunidades cristãs. Exato. A história desta mulher que estamos a falar, Paulo, é infelizmente apenas um exemplo entre milhares e milhares de episódios de violência, de ataques, por vezes de uma brutalidade quase inenarrável.
E a campanha que nós estamos a fazer tem exatamente como objetivo denunciar, dar a conhecer, contar estas histórias. Portanto, é preciso que todos nós saibamos o que se está a passar na Nigéria, é preciso que o mundo saiba que os cristãos estão a sofrer e é preciso que o mundo não fique indiferente perante estas situações, como o que está a acontecer neste momento neste país de África. Já falámos disto aqui, mas é sempre bom recordar quem são os grupos que ameaçam mais os cristãos da Nigéria. É que sempre que se fala neste país de África, há um nome, Catarina, que sobressai desde logo, o Boko Haram. Sim, sem dúvida, Paulo. O Boko Haram, que é um grupo jihadista que lançou uma campanha de terror na Nigéria desde 2009 já, procurando então transformar que esta região norte do país seja um califado, ou seja, seja um território regido pela mais rigorosa interpretação do Islão, mas esta, infelizmente, não é a única ameaça para a comunidade cristã neste país. Há os raptos e os ataques também dos pastores nómadas Fulani. Sim, os pastores muçulmanos Fulani, que têm vindo de facto a atacar as aldeias, os agricultores cristãos, cada vez com uma maior brutalidade, obrigando-os a fugir, a largar os seus campos, perdendo assim tudo o que tinham construído ao longo da sua vida. Só no ano passado, Paulo, na Nigéria, os pastores Fulani atacaram 93 aldeias e mataram 325 pessoas, agricultores. Por causa disto e por causa desta onda de violência, há neste momento milhões e milhões de nigerianos que estão deslocados e que estão nos campos de deslocados espalhados pela Nigéria. Para ajudar a explicar esta situação que se vive na Nigéria e também a urgência da ajuda à Igreja e à comunidade cristã, a Fundação AIS produziu para esta quaresma uma pequena revista, um boletim, que está já a chegar à casa de milhares de portugueses e que os nossos telespectadores podem pedir também. Sim, Paulo, claro. Podem e devem, de facto, entrar em contato connosco e pedir ajuda para conhecer estas dificuldades que estes milhares e milhares de pessoas passam todos os dias, estes milhares de famílias passam, que são vítimas destes grupos armados, são vítimas da violência e também vítimas, muitas vezes, da indiferença das próprias autoridades. Quem estiver interessado, o que é que precisa de fazer para receber em casa gratuitamente o boletim sobre a Nigéria? É muito simples, Paulo, basta entrar em contacto connosco, dizer que quer receber este boletim sobre a situação da comunidade cristã na Nigéria. Portanto, fica aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento, que nos ligue para o número de telefone que está a passar neste momento em rodapé ou que vá à nossa página de internet que também está a passar em rodapé e pedir este relatório para poder saber mais, para poder estar informado, para não ficar indiferente a esta situação. Porque tudo o que vem ali publicado é importante e tenho a certeza que ninguém ficará indiferente a todas estas histórias que contamos, estas histórias de vida, todos estes apelos a que damos voz. Obrigado, Catarina. Nas próximas semanas vamos continuar a falar aqui desta campanha SOS Cristãos da Nigéria e da urgência da ajuda a esta comunidade cristã tão perseguida e ameaçada. Exemplo disso é a história de Maria Zira, a mulher, mãe de 9 filhos, que um dia foi surpreendida por um ataque do Boko Haram à sua aldeia. O marido e 4 dos seus filhos foram assassinados mesmo à sua frente. Ela conseguiu fugir depois de ter palmilhado dezenas e dezenas de quilómetros pela floresta. Será que alguma vez ela irá conseguir perdoar aos assassinos? É isso mesmo que vamos saber já de seguida com o bispo auxiliar de Maiduguri, Dom John Bakeni. And so when I listened to her story, I could say nothing. I just looked at her. The first thing we tried to do was to attend to her immediate medical needs. You know, we got doctors and nurses, you know, to assist her and then all that. So up until she was being stabilized. And she lived with us up to this moment. She's very close to me. I always check on her. It is not an easy experience. So I had series of sessions of counseling, you know, of admonishment, of encouragement, you know, of helping her to overcome the horror that she has witnessed. And it is not easy. She once told me that, yes, Father,
I can forgive, but I cannot forget this experience. Of course, I know it is difficult to forget, but I think with the grace of the Christian faith, more so as a Catholic, you will be able to at least forgive the murderers of your husband and your children. And I can tell you, Maria has come to me, one day. She said in the local language, Nabarwa Allah Komi, which means she is submitting herself and everything and committing everything into the hands of God. But beyond anything, she has forgiven the perpetrators of this heinous and murderous act. And for me, looking at Maria Zira, it was not just a shock to me, but I became challenged. My faith was also challenged, even as a pastor. And this is the story of many Catholics and many Christians who live in northeastern part of Nigeria today, who were once victims of the Boko Haram attacks and acts. Unfortunately, many have died, many have been killed. May their souls rest in peace. Maria Zira is still alive. She is with us within the city of Maiduguri today, and her 5 children, but without a husband and without the other 4 kids. So, and these are the stories and the testimonies of so many people today in the Catholic Diocese of Maiduguri. E chegamos então ao último tema, o último país-tema do programa de hoje, a Ucrânia, para retomar a conversa, a entrevista com o padre Lucas Perozzi, um sacerdote brasileiro que é o vigário da Igreja da Dormição da Virgem Maria em Kiev, a capital ucraniana. Nós temos vindo a escutá-lo por aqui, sempre no final do nosso programa. A guerra começou há já 1 ano e não dá sinais de querer abrandar. De alguma forma, as pessoas vão se habituando à ideia dos bombardeamentos, ao ritmo que tudo isto implica na vida do dia a dia. Um dos maiores problemas é a falta de energia. Mas ali, na paróquia, a solução vem dos geradores que foram oferecidos pela Fundação AIS. Não, como eu disse, as pessoas já estão acostumadas. Então, não importa se tem bomba ou não, as pessoas a maioria não vão para o abrigo, não vão para o bunker, para o refúgio. Elas continuam na casa delas, que nem eu, por exemplo. Eu estou agora no 3º andar aqui da igreja. E quando tem bombardeamento, eu também não saio daqui. Se eu tenho que ficar aqui, eu fico aqui, eu nem desço mais. Então, as pessoas não pedem acolhimento já, porque até os bombardeamentos virou uma coisa do cotidiano. O problema que nós temos agora, que eles têm também, é outro. O problema é que é o que nós estamos ajudando agora, porque está tendo muito cortes de luz. E as pessoas ficam muito tempo sem luz em casa. E então eles vêm aqui na igreja, como nós conseguimos fazer, graças à ajuda de diferentes organizações, da igreja... Uma igreja que sofre. A igreja que sofre, por exemplo, que deu muita ajuda para nós. Nós conseguimos colocar gerador, nós conseguimos colocar placa solar. Isso ajuda muito, porque nós temos energia continuamente, temos internet. Então, as pessoas que não têm como trabalhar por falta de eletricidade, porque quando... Abra um parênteses, né? Porque quando cai a eletricidade, não tem internet, não tem conexão telefônica, então não tem como trabalhar. Também não tem como trabalhar em casa, porque não tem aquecimento, não tem água quente, não tem muitas pessoas, a maioria das pessoas tem fogão elétrico, também não podem nem cozinhar, não podem lavar, não podem passar, não pode fazer nada. Então eles vêm para cá, eles vêm aqui e trabalham aqui. Foi o padre Lucas Perozzi a falar-nos de como uma ajuda concreta da Fundação AIS, neste caso os geradores para produzir energia, para produzir eletricidade, está a ser tão preciosa nestes dias de guerra da Ucrânia. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Apenas uma nota para lembrar
que, através da declaração do IRS, que agora se começa a entregar, é possível, de forma muito fácil, gratuita e eficaz, ajudar, Catarina, esta igreja que sofre os cristãos perseguidos no mundo. Sim, Paulo, é muito importante relembrar aqui, uma vez mais, um ano mais, esta forma tão prática e tão fácil de ajudar os cristãos perseguidos, sem que isso nos custe um único cêntimo. Basta então fazer uma cruz na nossa declaração de IRS, quando estivermos a preencher, e doarmos 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. É muito simples e este dinheiro irá permitir apoiar, por exemplo, estas comunidades cristãs que falámos hoje aqui no nosso programa, onde os cristãos estão a passar por tantas dificuldades e onde é tão importante também mostrarmos esta nossa solidariedade. Por isso, é mais um desafio que deixo aqui hoje, de não se esquecer de fazer então a sua cruz na sua declaração de IRS, para doar 0,5% para a Fundação AIS. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim, com uma informação útil, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.